E aí, tudo beleza? Aqui é o David Art, mais uma mesa do chefe aqui no canal para vocês. E hoje eu vou conversar com um cara que entende pra caramba, eu ia falar palavrão agora, pra caramba de UX, que é o Daniel Furtado do canal UX Now. E aí, Daniel, tudo bom? Tudo beleza, cara? Tranquilão? De boa. E então eu vou conversar aqui um pouquinho com o Daniel sobre o UX, enfim, sobre a carreira, o que der na telha aqui a gente vai conversando. E, Daniel, é o seguinte, eu queria saber um pouco de você, como que você decidiu entrar nessa área aí? Tipo, assim, o que deu na sua cabeça? Por que você não foi ser advogado, É, engenheiro? Que... que cogumelo do Super Mario que eu comi, né? Porra, por que você tá fazendo um UX, cara? É. Cara, isso é muito louco. Primeiro, eu tô feliz aqui de conversar com você. Tinha já visto vídeos seus, então acho divertido Show. a gente fazer, como chama? Crossover de canais de YouTube. É muito louco. Sim. Então, eu acho muito legal. Mas, assim, cara, eu comecei a trabalhar com design logo que eu terminei o ensino médio, cara. Eu tinha, tipo, 17 anos. E quando, naquela época, eu vou fazer 40 anos esse ano, então, tipo, isso, eu tô falando do bagulho de 20 e poucos anos atrás. Então, 20 e poucos anos atrás, quando não tinha nem mouse, a gente trabalhava muito com computador para fazer joguinho e era muito coisas mão na massa. Então, as coisas não eram tão prontas igual é hoje, então tinha muita coisa que era mão na massa. E eu acho que por causa desse negócio de mão na massa, de ter que às vezes programar, ou às vezes ter que mexer em alguma coisa para Se virar, construir, né? se virar exatamente, eu sempre gostei da parte gráfica do computador. Então eu sempre gostei de falar, pô, eu quero desenhar alguma coisa, eu quero criar alguma coisa no Photoshop. É que não era Photoshop, era o PhotoStyler, era antes do Photoshop. É. E quando eu terminei o ensino médio, um amigo do meu pai tinha uma agência de publicidade e me chamou para fazer um estágio lá, porque eu já sabia mexer no Photoshop. Então ele falou assim, que legal que você já sabe mexer nisso, vem aqui. Aí lá que eu conheci o Corel, eu fui Sim. mexer no Corel, era o Corel acho que 3, sei lá. E aí a gente comecei a trabalhar com design gráfico, isso mesmo, tô falando de 1997, por aí. Só que naquela época era quando estava começando a ter internet liberada para a população. Sim. E aqui em Campinas era um dos lugares que foi dos primeiros lugares a liberar a internet, por causa da Unicamp. Então foi logo que aqui já começou a falar, existe internet. Quando falaram isso, já existe internet, o cara da agência falou assim, você que sabe programar vai aprender a fazer parte de internet. Aí sobrou para mim, porque o meu diretor de arte usava aerógrafo, era pesado. Então você começou como sobrinho, cara. Como sobrinho, como todo É, mundo, todo mundo. Eu é. era bem sobrinho mesmo, eu era moleque, não Mas todo jogava. mundo é assim, né? Eu acho que sim, cara. E eu acho que não tem que ter ninguém muito contra isso. Até na outra entrevista que você fez, que eu vi, acho que a última entrevista que você fez, o pessoal estava falando, vocês estavam falando isso. Foi. Eu acho que se você tiver que esperar, você está formado para ser alguma coisa. Eu não estou dizendo nem de formação, faculdade, mas formado, não sendo um embrião para fazer as coisas, você não vai fazer. Você não vai fazer. Você vai ser devorado por outras pessoas que são muito maiores do que você. Então você tem que começar sendo sobrinho. Então eu era sobrinho, foi amigo do pai, vai lá, era ficar recortando fotinho, no Photoshop não tinha camada, né? Então você ficava na borrachinha Eita. apagando coisa para fazer cartaz e bagulho de supermercado, cara. E aí tudo sobrava, assim, agora você que é micreiro vai aprender tal coisa, você agora vai fazer tal coisa. Então eu sempre fiquei muito envolvido na parte de software. E como eu gostava muito de software, até antes da parte de trabalhar com design, eu comecei a dar aula disso. Então, eu comecei a dar aula de Corel, desde a época do Corel 4, Photoshop 3. Então, eu comecei a dar aula de coisas da Adobe, coisas da Micromedia e coisas da Corel. E aí eu fiquei, tipo, 20 anos nessa brincadeira, sempre trabalhando como professor de computação gráfica, Sim. ao mesmo tempo que eu comecei a estudar mais a parte teórica de design, porque eu também gostava muito disso e também achava que era importante as pessoas que vão mexer no Photoshop da vida entender por que ele está mexendo no Photoshop. Mas você fez faculdade de design ou não? Não fiz Não? faculdade de design, não. E Assim, tudo que eu aprendi de maneira autodidata, correndo atrás de sim. estudar.
Não fiz. E como que o X entrou, então, na sua vida? Tipo, Então, você tava mais pro gráfico aí. Como que... eu estava muito trabalhando na parte de design gráfico. Só que imagina assim, quando começou essa coisa da internet bombar e você ter demanda de pessoas para trabalhar com web design, isso tipo em 98, 99, o que aconteceu foi que começou a ter um movimento muito grande das pessoas trabalharem com web design, começou a ter muita gente indo atrás, eu já era professor de design gráfico, e aí eu falei assim, cara, eu vou dar uma pausa, eu vou estudar e trabalhar com web design antes de voltar a dar aula. E eu fiquei num período de mais ou menos uns 2 anos, entre 99 e 2001, trabalhando em São Paulo com web design para aprender mesmo o que era, como era fazer um fundo de tabela e coisa assim. Sim. E comecei a ter uma preocupação, entre outras coisas, com performance de página, de como a página podia ser mais bem montada para carregar rápido, para se adequar a tamanhos de tela, que não eram tantos quanto hoje, mas... Sim. Só que, tipo, tudo isso era o chapéu de web design, chapéuzão de web design. Em 2001, eu abri minha empresa, que é o Easy, que é o meu escritório de design aqui em Campinas. Aí, em 2009, mais ou menos, acho que 2009, num dos materiais que eu estava escrevendo, material didático de web design, eu vi a primeira vez isso de falarem de UX. Sim. Então, mas era tanto faz, assim, tipo, era um grande tanto faz. Tinha uma preocupação por causa daquele livro Não Me Faça Pensar, que Sim. é o livro do Krug, depois eu pego aqui, tem na prateleira. Famoso, aqui. Né? Todo mundo, acho que quase todo mundo tem ele. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Aqui, ó. Eu acho que eu tenho a segunda versão dele. Você deve ter aquele que é a capa com o botão, né? A capa com o botão, esse daí que eu tenho. Então a gente tinha uma preocupação com usabilidade, que ainda não era UX em si, mas que faz parte do chapéu. E comecei a trabalhar, me preocupar com isso. Aí, oficialmente, o tipo de designer que eu sou, o tipo de design que eu faço, se chama design de interação. Então, em 2009, eu comecei a, ao invés de só fazer coisas para web, começar a me preocupar um pouco com aplicativo que rodava em quiosque. Lembra aqueles quiosquezinhos que o cara ia no shopping, botava um aplicativo no quiosque? Sim. Você vê salsicha sadia, sim. Que era feito em Flash. Vixe, então, lembra? Era coisa... Eita, Flash era foda, viu? Poeira vindo. Mas essas coisas feitas em Flash não era mais web design especificamente, Sim. porque não é que você estava desenhando para uma experiência que ia ser na web. Às vezes é uma experiência no supermercado, ou, sei lá, era um quiosque público. Então eram coisas que você tinha limitação de tela, era botão feito para gente que ia ser só passar rapidão. Eu comecei a trabalhar um pouco com isso. Aí eu descobri que isso aí chamava design de interação. Então, falei, não sou mais web designer, sou designer de interação. Beleza. E quando eu descobri que eu tinha passado por essa de ser designer gráfico, virado web designer, virado designer de interação, daqui a pouco começou a ter esse crescimento de preocupações com usabilidade e melhorias de experiência das pessoas, também por causa dos livros do próprio Não Me Faça Pensar, e os livros do Nielsen também. E aí, quando eu menos esperava, cara, eu acho que isso é o que aconteceu com muita gente que já estava nisso. Quando a gente viu, o nosso rótulo tinha mudado. Alguém tinha mudado o nosso rótulo. Então, o nosso rótulo, ao invés de ser, por exemplo, arquiteto de informação ou ser designer de interação, acabou virando UX. Então, virou UX designer. Então, daqui a pouco, bem sinceramente, quando eu percebi, o meu rótulo tinha mudado, e não tinha mudado porque tinha mudado meio que de dentro para fora. Foi de fora para dentro. As pessoas começaram a falar, o que você faz é UX. Entendi. E hoje em dia, eu não me assino como UX designer, eu me assino como designer de interação. O que eu faço é design de interação. Design de interação está dentro de um chapéu de UX, que daqui a pouco a gente conversa disso. Mas então, foi basicamente isso. Quando eu vi, cara, eu já estava. Eu vi que a entrevista do Luiz Felipe é a mesma coisa com ele. Quando você viu, já estava, cara. Quando você fala, opa... É isso, eu tô fazendo UX aí. Entendi, vocês mudaram. Tá bom. Vou me mudar aqui no LinkedIn. Pronto, mudei. Sim. Você falou algumas coisas aí, eu tenho agora, várias perguntas. Primeiro, o que é UX? Do que se trata? Eu diria o seguinte, UX é uma preocupação com a qualidade dos serviços e dos produtos que você oferece para alguém. Então, a preocupação com aquela qualidade. A preocupação com a qualidade quer dizer que o que você quer é entregar para uma pessoa que você vai determinar quem é, o público, etc.,
para aquela pessoa e você vai falar, bom, o que eu vou entregar para ele, eu vou entregar com uma melhoria de qualidade. Então, é muito relacionado à qualidade. Isso independente de se for interface web. Exatamente, independente do que é. A gente pode ter uma preocupação com UX no uso do meu microfone. Meu microfone, ele tem uma interface. Aliás, isso é uma coisa que é muito legal, porque assim, a gente como designer de interação tem preocupação com interfaces. Mas a interface é interface. O meu microfone tem um botão vermelho aqui, que eu já cometi a gafe de achar que vermelho quer dizer que está no mudo. Tá gravando. Eu gravei no mudo. Cara, eu achava, é uma interface falando comigo. Várias vezes. E com várias coisas isso acontece. Sim, então, a gente tem essa preocupação com a qualidade desse produto do serviço, que é UX. O tipo de UX que eu gosto é UX do Donald Norman, que é do design do dia a dia. Peraí. Design do dia a dia, essa é a edição velha. Que é isso, é o cara que inventou... É, isso que eu ia falar, ele seria o pai do UX. Seria o pai do UX. Então, assim, a ideia do Norman, principalmente nesse livro, era você mostrar que as pessoas normais, tipo, não os designers, sim, eles convivem com coisas que foram feitas pelos designers e engenheiros, você convive com as coisas, e essas coisas muitas vezes não foram feitas com a preocupação de você, humano normal, usar. Então, às vezes, ela foi feita com o ponto de vista de um matemático ou de um designer da Europa, sei lá de onde, e que inventou aquela torneira porque estava comendo cocô. Mas a pessoa tem porque tem e aí ela não consegue usar. E uma coisa que é muito legal disso é que as pessoas que não conseguem usar acabam se comprometendo e elas ficam com vergonha delas mesmas, achando que elas são burras porque elas não conseguem usar. Se culpam, né? E aí ele tem um livro inteiro discutindo isso. Por que você deveria pensar no design centrado no ser humano, que é basicamente o que é UX. Né? Então, mas é isso. Aí, então, assim, se eu tivesse que definir curto e grosso mesmo, então o UX é uma preocupação que se tem que ter com a qualidade das experiências das pessoas ao usarem, isso é importante, ao usarem um produto ou serviço. E você falou de design de interfaces e web design. É até um pouco difícil definir. Tipo, qual que é a diferença aí, na sua opinião? Então, de um designer de interface? A coisa muito, muito interessante é o seguinte, tipo, existe uma confusão grande, e por culpa até das próprias pessoas envolvidas no assunto, de que UX é meio que sinônimo de UI, que é a interface em si. Sim. Mas agora, a primeira coisa, assim, que é até filosófica, é você pensar o que é uma interface. Então, por exemplo, eu estou olhando para uma câmera, essa câmera é uma interface minha com você. Então, ela é uma interface, mas ela não é uma interface feita no sketch. Ela é uma interface porque ela é uma interface. Ela está entre eu e você. Não, no caso aí você está falando a diferença entre UX e design de interface. Certo? Aí quando você pensa em termos de interface de alguma coisa, quando você falar assim, bom, UX é interface, UX é interface. É que nem toda interface de da vida das pessoas é uma interface gráfica feita por um designer gráfico. Às vezes a interface de alguém é aquele cara que está no caixa do banco. Ele é a interface de você e o banco naquele momento. Então, quando a gente trabalha com UX, a gente tem uma preocupação macro com o relacionamento das pessoas com as coisas. É uma preocupação um pouco mais macro do que eu só pensar naquele detalhezinho do ícone. Sim. Então, não sei se isso responde mais ou menos, mas assim, então assim, tipo, o X é um chapéuzão de um monte de coisa que está pendurada nele. Uma dessas coisas que está pendurada é a interface gráfica. A arquitetura da informação está pendurada nele? A arquitetura de informação está pendurada nele. Então, assim, tem várias coisas que estão penduradas. A performance do servidor está pendurada nele. Entendi. Front-end está pendurado nele. Está tudo pendurado nele. Então, Entendi. isso é muito louco. É uma coisa... Aí vem um negócio que é muito louco. Porque, assim, cara, se você parar para pensar, quem tem a experiência do usuário é o usuário, certo? Certo. Quem tem a experiência é... Não tem como você criar uma experiência. Não. A experiência quem tem é a sua mina. Sua mina tem a experiência a hora que ela vai no lugar fazer uma coisa. A experiência é dela. Sim. Então, a gente como designer de experiência, a gente tenta falar assim, deixa eu tirar as arestas para que possa rolar essa experiência aqui. Mas se ela tiver chateada porque ela bateu o carro, não vai rolar. Entendi. Não, o que eu queria perguntar para você é que você falou que você trabalhou como web designer. Aí depois você virou designer de interface.
Design de interação. De interação. Você acha que tem diferença? Né? Quais são as diferenças aí? Porque tem muita confusão dessa nomenclatura. Tipo, como você falou, o mercado meio que até ele confunde, não sabe que define. Porque o tal do IXD, que é o design de interação, a gente chama, a nossa sigla é IXD. Ela não é uma sigla, de boa, ela não é uma coisa que vingou no Brasil. Não vingou, assim, não é assim, legal, todo mundo, beleza. Mesmo uma associação disso, que é a IXDA, que é uma associação de IXD, ou seja, de design de interação, às vezes eles mesmos se confundem e começam a chamar tudo de UX. Então, é uma confusão gigante. Mas aí é o meu entendimento. Assim, quando alguém fala de web design, eu entendo que eu estou fazendo coisas que vão ser consumidas via browser. Certo. Meu entendimento é esse. Pelo menos era. Quando eu era criança e fazia isso, era isso. Então, você fazer alguma coisa que ia ser consumida via browser. Certo. Mas existem coisas, tipo uma geladeira, que também tem interface e que não é um browser. Também tem uma interface. E algum designer tem que fazer aquela interface. Uma TV, por exemplo, também. Uma TV, que agora... Tudo, Smart TV, né? Uma Smart TV. Sim. Mas mesmo uma coisa que não é tão smart, tipo uma máquina de lavar, ela tem uma interface. Sim. O fogão tem uma interface. Então, quem fazia essas interfaces eram designers industriais. Você deve ter visto o cara daquele ciclo de onde vem as profissões ali. O cara ia falar, bom, design industrial, filho da administração de empresa, o cara compõe os eletrodomésticos, por exemplo. Sim. Então, aquele cara lá, de repente, pode ser um designer de interação hoje em dia, porque aquela coisa é mais flexível, é uma tela que eu não sei qual é, que sim. Não sei se está no celular do cara ou no relógio do cara, sabe? Então, assim, para mim, o web designer ainda existe, cara. Isso é muito louco, né? Mas ainda tem muita vaga de web designer. Tem muita gente que é web designer. O cara faz... Não, eu tenho um curso de web design, por isso que eu perguntei também. Web designer... Só que é uma coisa que é muito louca isso que você fala. Por exemplo, quando eu escrevi um curso de web design faz muitos anos atrás, sei lá, 12 anos atrás. Quando a gente era web designer, o que a gente tinha que saber como web designer era começar em HTML. Sim. Então você tinha que saber HTML, que era uma linguagem de marcação semântica de blocos. Aí você estudava aquilo para depois estudar, sei lá, o Dreamweaver, para depois estudar o Fireworks, o Photoshop, o Flash, o FTP, um monte de bagulho, que hoje em dia é meio quebrado, né? Então tem um cara que é front, isso. Tem outro cara que faz só UI. Tem muito cara que faz o UI e não tem ideia de que aquilo vai virar depois, porque vai saber, né, como é que tá. Mas é que é complicado mesmo essa questão da nomenclatura. Quando eu fui dar um nome pro meu curso, eu fiquei pensando assim, o que eu chamo de web designer, design de interface, mas como é mais focado para web, eu penso que nem você, e também é um termo mais popular, vamos dizer assim, eu acabei optando por esse nome aí. Você sabe o que é importante, cara? É assim, quando a gente fala num ponto de vista de design centrado no ser humano, design centrado nas pessoas que não somos nós, a gente tem que fazer essa análise para a gente saber o nome que a gente dá para as coisas que a gente faz. Porque se todo mundo em volta de você está chamando aquilo lá de A, você não pode falar que é B só por birra, ou por luxo, ou para ser babaca, sabe? Tipo, não, cara, você não deve estar falando aqui o bagulho do contra. O cara chama aquilo de web design, é web design? Mas na verdade... Não, na verdade nada. Na verdade as coisas são o que as pessoas chamam que elas são. Entendi. Ainda mais porque as pessoas buscam no Google essas coisas. Buscam. Se o cara for buscar no Google design de interação, o cara não vai me achar, cara. Ele não vai saber que chama isso. Eu tava fazendo uma pesquisa recentemente para escrever artigos, né? Questão de SEO, tá? Tipo, eu procurei os termos web designer, design de interface. Design de interface eu me surpreendi, cara. A baixa procura. E é uma terra de ninguém. Se você quiser escrever, você vai conseguir ficar em primeiro fácil. Uma coisa que é muito louca. Aconteceu isso outro dia. Sem brincadeira. Aconteceu faz um mês atrás. Tocou o telefone do escritório, atendi. A pessoa falou, se vocês trabalham com interface, eu trabalho. É porque eu tenho um PABX e eu preciso do PABX. É interface. É interface, não deixa de ser interface. Não é essa interface que a gente faz. A interface que você faz, você precisa falar com fulano. Eu acho que eu tenho um amigo meu que trabalha com isso, que configura PABX. Aí vai fazer. Eu tenho um vídeo no meu canal. Aí eu tenho um canal de YouTube, que é o UX Now. Eu tenho um vídeo sobre interface, que eu até falo que a primeira vez que eu tive... Eu era criança, eu tinha, sei lá, 10 anos. Eu tive contato com a palavra interface, foi porque eu ganhei um MSX de presente. Na verdade, eu troquei por uma bicicleta. Então, eu troquei pela minha bicicleta, eu troquei por um MSX. E uma bicicleta maneira, eu pintei de verde, eu troquei pelo MSX. E o MSX, para ele se conectar com o drive para botar disquete dele lá, ele tinha uma interface. A interface era uma coisa que um cara tinha feito, ele tinha soldado aquela interface, cara, era um bagulho desse tamanho assim, maior que um iPhone 8,
um bagulho desse tamanho, cheio de chip aparecendo. E o que eu fazia? Eu plugava aquilo nele, saía um fio, e o fio plugava no drive. Então era um objeto físico, era uma interface física de conversação entre meu computador e meu drive. Então, para mim, quando eu ouvia falar interface, para mim interface era uma coisa física. Uma coisa meio robótica. Um bagulho que existe. Não era um bagulho feito no sketch. Era um bagulho que existia. Existe o negócio. Mas hoje em dia tá meio popular assim o termo, né? Pelo menos entre o pessoal criativo aí tá meio popular o termo UX designer, design de integração, tudo sim. E como você vê o mercado aí? Tipo, as empresas também tá nessa moda aí, tipo, não moda assim, não tô falando de forma pejorativa, tá? Mas elas também estão procurando por mais UX designers, o design de interação, tem um mercado disso? Então, muito mais por UX design do que design de interação em si. Até por causa do negócio da nomenclatura que eu falei. As pessoas meio que assumiram a nomenclatura UX quando elas querem dizer outra coisa. Sim. Elas querem dizer design de interação, mas elas não sabem, então elas chamam de UX, então tá tudo bem. Mas, assim, existe muita procura. Existe um problema, que é uma procura pela empresa errada, ou departamentos errados das empresas, às vezes procuram. Tipo, o RH define. Exatamente. Às vezes o RH define uma coisa. Porque, por exemplo, quando a gente fala de interface de alguma coisa, a interface de alguma coisa é relacionada ao produto. O produto tem uma interface, por exemplo. A câmera tem uma interface. Meu celular tem uma interface. Aquilo é o produto. É o departamento de produto que cuida daquela interface. Então, o departamento de produto está cuidando daquilo. Não é o departamento de design gráfico, ou de vendas, ou de publicidade, ou do RH, por exemplo. É do produto. Então, o cara relacionado ao produto que está construindo aquilo, ele não pode ser, pelo menos no meu entendimento, ele não pode ser o mesmo cara que é o cara que faz a publicidade do produto. O cara que faz a publicidade do produto, tá aqui o produto, esse é o produto, vende o produto para mim, cara. O produto tá aqui, alguém fez o produto. Se o cara que tá fazendo o produto 100% pensando só na venda, o cara faz igual um monte de empresa faz. Eu tiro o plug de fone só para alguém comprar mais fone. Sei lá, eu troco o tamanho do meu plug só para comprarem mais. Sim. Sacanagem com as pessoas isso. Não é centrado no ser humano isso. Mas que é a minha placa, entendeu? É para outro tipo de pessoa. É uma outra pessoa que não é você. Então, design não é para designer, é para outro. Porque muitas vezes a gente cria as coisas e pensa, tipo assim, eu criei aqui, para mim tá da hora utilizar isso daqui, mas e o usuário, né? Tipo, aí o usuário é um idoso que tem dificuldade, a letra tá pequena e não vai conseguir enxergar direito. Esse bagulho da letra pequena, cara, é um negócio que é tão assim, tipo, tem um monte de case legal que você fala assim, puta interface louca, que bagulho lindo. Aí você vai olhar e daqui a pouco não dá pra ler. Pô, eu tenho 40 anos de idade, eu não consigo ler uma letrinha lá de designer. Que a gente brinca, ele fala assim, cara, se o designer escreveu com sei lá, Helvética nu, tamanho 11, eu não sou mais capaz de ler isso. Você não tá velho assim não, pô. Não, então, mas tipo, não é mais a mesma coisa. Eu prefiro, bota uma letra grandona aí que eu consigo ler sem esforço. E, assim, você acha que tem um trabalho de UX de verdade, assim, nas empresas? Por exemplo, você falou que tem muita gente que confunde. O cara quer um design de interação, ele quer ele coloca lá como UX design. Você acha que tem empresas realmente que fazem um trabalho de UX ou é muito no oba-oba e a maioria das empresas não tem isso daí? Olha, eu acho assim, para fazer um bom trabalho de UX, você depende de fazer design centrado no usuário. Sim. Então, design centrado no usuário envolve o usuário. Então, se você tem... E eu não estou falando de uma empresa que é uma consultoria de UX. É lógico que uma consultoria de UX faz UX. Sim, claro. Mas agora você falar que um banco faz, com cartão de crédito faz, não sei. Eu me abstenho para não falar mal de ninguém. Mas eu vou dar um exemplo. Se você pensar num cara que fabrica um produto X qualquer. O cara fabrica um produto X. Um fabricante de produto. Então eu gosto de relacionar com quem fabrica produto. Então se você falar assim que a Logitech, que é a marca da nossa câmera, fabrica um produto, a Logitech... Eu vou dar um exemplo disso. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu achar aqui no meu... Tem um produto da Logitech, isso aqui é um produto da Logitech. Eu dou muita palestra. Isso aqui é um produto da Logitech que é um passador de slide. Passador de slide. Mas é bom, hein? Bom, passador de slide. O passador de slide típico do mundo, sumi e voltei. É esse cara. Esse cara é o passador de slide normal. Certo. Todo lugar que você vai tem esse passador de slide, que também é da Logitech. Esse passador de slide tem um botão para frente e um para trás. Vou te fazer uma pergunta. Você dá palestra? Já deu alguma palestra? Já dei.
Já usou um passador de slide? Não desse tipo, eu usei só um que apertava um botãozinho só. E vai. Então, exatamente. Vai. Quando você vai passar o slide, quem vai fazer uma palestra, ele tem a ação principal de alguém que vai fazer uma palestra é passar o slide para frente. Sim. O slide vai para frente. Aí a Logitech fez esse primeiro objeto dela aqui, e o objeto dela tem duas setas, uma para trás e uma para frente, com o mesmo peso, Certo. do mesmo tamanho. Tipo, é a mesma coisa. Então, quer dizer, ela está pressupondo que, para mim, para frente e para trás, tem o mesmo peso na hora que eu estou apresentando, e óbvio que não é assim. Aí, lógico que ela percebeu que não era assim, que muita gente hoje faz palestra e trocou o passador de slide dela por esse passador de slide. Esse passador de slide tem um botão para frente. Sim. Gigantão, para ninguém andar para trás no meio da palestra. Eu já fiz isso 20 vezes. Eu, no meio da palestra, eu falo, desculpa, gente, eu andei sem querer para frente. Então, aí o cara teve uma preocupação de falar, não, eu vou fazer um produto para quem... E aí, nesse daí que você está utilizando, o botão de voltar, ele está menor, porque a importância dele numa palestra normalmente é menor, Exatamente, né? exatamente. Então, Então, só o cara passa para tomou frente. cuidado. Ele fala, opa, peraí, então esse cara vai para frente, que é a minha ação macro, 90% do tempo eu tô indo para frente, mas se eu quiser ir para trás, tem outro para trás. Então, é o mesmo cara, do mesmo fabricante, com a mesma função. Obviamente, alguém vai olhar e falar, pô, isso aqui é muito mais legal, né? Isso aqui é sexy. Esse daí é chique, pô. É chique, o último, esse É. é pouco. Mas não veio grátis numa caixa de perfume, né? É um bagulho que alguém fez. Sim. Então, se eu tivesse que falar assim, alguém faz, a Logitech faz. A Logitech hoje é uma das empresas que eu mais admiro no quesito design, pensando nas pessoas. Ela lança um monte de produto que é super bem feito. A própria, o que eu falei, da câmera que a gente está usando é uma câmera, você plugou a câmera, pum, melhor imagem. Fala, oh, caramba, mano. Então, é uma empresona que faz. Então, como que ela chega a essa conclusão? Que é a pergunta. Ela tem que conversar com as pessoas. Ela tem que entender as pessoas usando um passador de slide. Ela tem que ver as pessoas fracassando a usar um passador de slide. Para falar assim, olha como as pessoas estão voltando sem querer. Para falar assim, cara, conserta. E ela vai lá e lança o bagulho que conserta. E isso daí é uma equipe de UX design ou uma consultoria que vai fazer isso para ela, né? Provavelmente, dentro da empresa, eles têm uma equipe que eles nem devem chamar de UX design. As empresas boas não têm um departamento de UX design. Elas são UX design. Toda empresa é UX design. Elas têm um departamento de produto. O departamento de produto tem um departamento de pesquisa. A pesquisa, só que tudo isso é orientado ao usuário. E só agora, por provocação, esse cara e esse cara são da mesma empresa, tem a mesma função, esse cara custa 4 vezes mais do que esse. Faz a mesma coisa, por quê? Porque alguém tomou o cuidado, ele custa mais caro, por quê? Porque você nunca mais vai errar passando o slide, Danielzinho. Aí você vai lá e paga 4 vezes mais. Isso é design. E aí que entra, né? Que isso daí vende, então. O nosso trabalho vende, dá valor no produto. Dá valor. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Esse cara aqui, aquele outro lá, o Toco, quando você vai comprar ele vem numa embalagem que parece que você está comprando um comandos em ação. Vem uma embalagem de plástico com um blister com ele dentro. O outro, ele faz aquelas embalagens que você abre a embalagem. Aí você fala, nossa. Eu vou guardar a embalagem. Vou guardar a embalagem, é. Eu não joguei fora, tá? Então, isso é para mim, o cara tem uma preocupação com a experiência do usuário. É desde a hora que eu abro a caixinha, até a hora que eu vou plugar. A hora que eu plugo, ele vem e fala todo bonitão, mano, fica aqui pra começar, mano. Eu falo, mano, pô. Mas isso que você falou é muito bem legal, assim, a empresa pensar assim, todo o processo, né, todo mundo que está dentro do projeto pensar em proporcionar uma melhor experiência do usuário. Não ter aquela coisa, é o cara de UX lá, ele que se foda, vai fazer lá o trabalho dele e pronto. Não existe, cara. Assim, as empresas boas, elas não têm departamento de UX. Elas têm mindset de UX. A empresa tem mindset de UX. É a mesma coisa que vendas. Uma empresa boa que vende, ela não tem um departamento de vendas isolado. O departamento de vendas tem que falar com marketing, tem que falar com logística. Então você fala, não, eu sou orientado à venda. Então eu sou orientado à experiência do usuário. É uma orientação macro da empresa. Por isso que eu citei a Logitech. A Logitech está indo para esse caminho e tem se destacado. Tem alguns artigos, depois eu te passo, você compartilha com o teu povo, mas alguns artigos falando disso, de como que eles vão lá e falam, não, então eu vou fazer um negócio melhor do que outras empresas aí de maçãzinha. Então, opa, só polir. Pro cara que tá assistindo esse vídeo aqui, aí ele tá achando da hora, ele fala, cara, eu quero trabalhar com isso daí. O que eu faço? Por onde que eu começo? Boa. Que dica que você daria aí?
Lógico que eu vou fazer para a primeira dica, é jabá. Eu diria para o cara procurar no YouTube o UX Now, entra no UX Now e assiste, porque tem um monte de vídeo introdutório. Eu fiz uma playlist de 15 vídeos chamada Fundamentos de UX, que eu vou explicar mesmo o que é UX, só que é um vídeo longo, 10 minutos. Eu falo para caralho. Então, eu vou explicar o que é um wireframe. Então, isso é a primeira... Estou falando de verdade, mas isso é uma primeira coisa. Assiste vídeo, porque tem muito vídeo explicando. Depois, aí começa a ter os problemas. Como, de novo, UX bom é o UX da parada toda. Sim. Vai trabalhar numa startup. Vai de graça trabalhar numa startup. E fala assim, ó, eu vim aqui para tentar fazer a engrenagem de UX dessa startup funcionar. De design, sabe? Porque tem essa coisa. Às vezes a gente está falando de UX, mas o que a gente quer dizer é design. Design também é pensar no usuário, né? Exatamente. Grande parte do design thinking é pensar no usuário, simpatizar com o usuário e tal. Então, assim, eu diria isso, que é o lugar legal para você ir trabalhar numa startup, mesmo que seja de graça, fazer 3 meses numa startup, depois você põe no currículo que você que fundou a startup e vendeu por 50 milhões. Faz o que você quiser, mas vai lá. Não fala isso, senão vai ter um monte de bel. Não, eu não falei nada. Né? Mas vai trabalhar. Mas falando sério, porque assim, se você for trabalhar numa empresa de software, faz de conta, e alguém falar que você é um encarregado de UX, você vai ficar frustrado, cara. Porque, tipo, às vezes o problema do usuário é o preço de um produto. Pô, esse produto é muito bom, mas não tem fit do preço. Então alguém tem que pensar nisso, falar, pô, é bom, mas o cara vai pagar R$27,80 ou ele vai pagar 24? 24 não é melhor? É o cara que faz a interface que pensa no preço, por exemplo? Então não é. Então você tem que estar envolvido com o cara de negócio. Então eu diria isso. Pega uma startup, deve ter uma startup aí na cidade de vocês, abre uma, se não tem, abre uma, inventa uma, vai no Startup Weekend, tem um monte de coisa, mas vai trabalhar numa startup grátis. Fica 3 meses lá fazendo estágio para tentar ver isso. E aí o que você vai fazer lá? Que aí eu acho que tem a ver. Você vai conversar com as pessoas que vão usar o produto da startup. E você vai conversar para ouvir, e não para ficar fazendo assim com a cabeça, igual a gente de RH. Tá. Você vai ouvir o que o cara está falando. Se o cara está falando para você que o teu microfone é uma droga, porra, por que é uma droga, cara? Ele faz muito chiado. E como é que você faz quando ele dá muito chiado? Eu tenho que ficar limpando ele lá no Premiere. Pô, no Premiere. Então você teve que ter um Premiere só para poder limpar o chiado do microfone. R$200 por mês só para limpar o chiado do microfone. Caramba, aí você vai descobrir que você podia ter feito um plug melhor, e o plug, que custa R$1, ia fazer o cara economizar $100 por mês. Sim. Então, vai numa startup, mas fala, eu não vim aqui para ficar sentado desenhando tela. Isso aí é outro designer. Aí você foi lá para conversar com as pessoas. Não é fazer uma pesquisa, né, etnográfica. Você vai conversar com as pessoas. Fala aí, mano, o que tá rolando essa parada aí? Vai numa boa. Então, é uma profissão de conversa. Assim, tem curso, tem faculdade disso? Não tem, né? Cara, não, curso... Até curso online, assim, eu sei que tem até do Luiz Felipe, que é meu amigo, mas... Sim, tem o do Luiz Felipe, que assim, do UX Academy. Isso. Que vai orientar, a primeira versão do curso dele ainda é mais orientada ainda para a parte de web, mais do que talvez design de serviço. Sim. Mas assim, de UX não tem. Tem pós-graduação de design de serviço, tem muito a ver com UX, é uma convergência. Tem um negócio chamado CX, que é Customer Experience, tem tudo a ver com UX, deve ter vários cursos relacionados a isso. Design Thinking é um jeito de fazer uma parte do processo de UX, então vale a pena. Talvez se você fizer um curso de Design Thinking, você possa entrar numa startup para trabalhar com UX. Sim, entendi. Você pode fazer pós-graduação de Design de Interação, que existe, uma ou outra na PUC, em Curitiba tem, então tem uma ou outra. Tem curso para vender, tanto do Felipe, mas tem outros cursos. A maioria é em inglês, a maioria, sinceramente, é em inglês. Tem os cursos legais em inglês, tem os cursos que são muito... Mas tem... saiu curso novo essa semana, tem um curso brasileiro no UDM para vender. Então, mas tem curso. Mas eu diria que é assim, cara, o que as pessoas têm que entender é que assim, a aplicação de UX é um negócio chamado design centrado no usuário. Então, a busca que você tem que fazer para aprender é design centrado no usuário. Aí você tem um curso lindo disso da Cooper, chamado Design Thinking Crash Course. Tá R$30 hoje, veio propaganda falando. Vale a pena. Um curso desse, o cara consegue
conseguir um emprego ou tipo ele tem que ter um portfólio, alguma coisa para mostrar aí? E se tiver, como que seria esse portfólio aí Isso é um negócio de muito legal. UX? Isso é um negócio que é muito legal que você perguntou. Eu acho o seguinte, cara, e eu vou falar sobre portfólio não só de UX, mas portfólio de design. UX é o design centrado no usuário, uma das coisas que a gente faz é abraçar os erros e ver os erros como o processo de aprendizado contínuo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você vai bolar um produto, esse produto, ele é start desse produto. Então, esse produto não nasceu do nada. Ele nasceu e ele foi crescendo até virar isso. Uma melhora contínua, né? É uma melhoria contínua. Então, alguém errou aqui no botão e esse erro serviu para fazer esse que está certo. Muitos designers só mostram esse no seu portfólio. E quando alguém olha esse, fala, ai, isso aí eu fazia. É um quadrado com 3 bolas dentro. E não entende o que isso quer dizer versus esse, que era o estado atual, e esse é o estado melhor. Então, eu acho que o que falta em muitos portfólios, e aí eu falo mesmo de design e de UX, é mostrar assim, olha, o que eu fiz de UX em determinado lugar foi levar alguma coisa desse estado para esse estado. Alguém vai falar, mano, como? Eu pesquisei os usuários, eu descobri no Google Analytics que tinha muita falha quando o cara põe um produto no carrinho de compra, eu conversei com a minha mãe, eu pesquisei o Google Forms e mostrar o processo que você fez isso virar isso. Então, eu acho que assim, muita gente mostra, essa é a minha obra de arte, de design, e não mostra o processo de erro. E o processo de erro é fundamental para o designer. O designer tem que entender que o processo é um processo de erro. Aí, lógico que eu não estou falando do erro, tipo o cara mandou imprimir a embalagem, só que ele esqueceu de fechar esse semic, mandou em RGB para gráfica, aí o magenta dele saiu um borrão marrom. Não é isso, cara. Veja, eu antes imprimia tosco, aí eu aprendi a fechar em PDF X1A, agora tá certo. Não, aí é a evolução, né? Evolução do produto. Evolução, sim. Então, assim, é uma coisa que tem que ter uma história sendo contada, mas que alguém entenda. Tá. Então você está me dizendo que as pessoas estavam, sei lá, com uma dificuldade para logar no meu site e você redimensionou o botão de OK, trocou o nome de OK para faça seu login agora e ganha um doce, e isso aumentou a conversão em 20%? Para mim é isso que eu queria saber, que alguém me contasse. Show. Essa dica aí que você deu é muito boa, cara, porque mostrar o resultado que você gera, não só mostrar o quadro todo emoldurado, né? Mas mostrar o que você conseguiu fazer realmente, né? Quem faz isso às vezes são ilustradores que vão mostrar o processo dele de fazer a ilustração. Porque aí o cara mostra desde do raft da coisa. Então ele mostra, isso aqui era o meu rascunho, e a hora que eu passei a limpo lá no Illustrator, eu troquei a paninha do bonequinho de lugar porque eu vi que a paninha não estava boa. Aí o cara pega e fica, fala, nossa, tá que da hora, que não sei o que. É isso daí, né? Mostrar o processo e o cara fala, nossa, como ele tirou a ideia do papel e colocou aquilo dali no 3D, né? Exatamente. Aí o cara fala, pô, que legal, isso aqui virou isso. É um mini documentário, assim, sabe? Tipo, lógico que quem é recrutador, aí tem a ver com quem assiste, que às vezes fala, pô, mas eu queria trabalhar com a área. O que os caras vão pedir é experiência. Por isso que eu falei, você vai trabalhar numa startup. Porque se você chegar numa startup, você vai ser obrigado a fazer um monte de coisa, tipo, fazer wireframes, fazer entrevista com usuários, fazer teste de usabilidade. Só que é um monte de coisa que você vai fazer, você não precisa ficar botando essa nomenclatura pesada de teste de usabilidade. Você vai lá ver o cara usando, viu que o cara clicou no botão errado, faz, é um começo. Depois você se especializa em um pedaço. Sabe, tipo, eu me especializei em interface ou em arquitetura de informação, por exemplo. Show. É isso, cara. Show de bola. Cara, obrigado aí por fazer esse cara, eu que agradeço. Assim. Fiquei super feliz de fazer. Vou fazer de novo o negócio do Jabá lá. Não, peraí. Gente, entra. Não, peraí. Tem uma parte aqui no canal, quando eu tô fazendo entrevista assim, eu tava até pensando antes de gravar aqui, se eu tivesse que dar um nome, sabe, tipo quando tem um programa de televisão, tem uns quadros, eu ia colocar o nome assim de Se Consagra, moleque. Que é a hora que o cara fala assim, faz o jabá aí. O cara pode pedir música, né? Pede música aí, faz o que você quiser. Então, esse é o seu espaço aí. Fala aí do seu canal, dos seus projetos, manda bala aí. Cara, é assim, eu tenho um projeto que é o UX Now, que é um projeto onde eu tento explicar para pessoas normais, assim, que não são da área de UX, o que é UX. Tem vários vídeos ali mesmo. Eu tenho uma playlist de fundamentos que vale muito a pena para alguém que vai aprender. Só que assim, é uma playlist que você vai ficar 1h30 vendo.
Então, senta lá, eu tenho um monte de gente que me liga, me manda mensagem agradecendo, pô, consegui um trampo, fui bem na prova, aconteceu isso ontem, porque o cara viu lá o negócio na playlist. Começando um programa novo agora no Facebook, também chamado Criticers, que é junto com o Rodrigo, que tem um canal também chamado Design Team, sobre times de design. Então a gente vai fazer uma live toda uma vez a cada 15 dias, a gente faz bastante coisa que é ao vivo. Sempre que eu posso, cara, eu vou em tudo quanto é evento para dar palestra, porque eu gosto muito de falar disso, tanto para quem é estudante, em eventos de design. Então, você também, alguém aí desbarrar em algum lugar, eu tô indo em vários lugares para falar disso. E tem um estúdio de design, então se alguém aí tá numa startup que tá enrascado e quiser contratar, Dá um liga com a auxílio. gente, que também aí é o que cai o dinheiro na conta. É. Beleza. Então, obrigado novamente. É isso aí. Obrigado você que assistiu até agora. Eu gostei pra cacete dessa entrevista aí, cara. Valeu. E é isso aí. Então, os links que o Daniel falou, eu vou deixar aqui na descrição. Você pode curtir, se inscrever no canal dele. E também aproveita, se você for novo aqui, se inscreve no meu canal e curte também, porque isso ajuda bastante a gente. Tá bom? Então, vou indo nessa. Um forte abraço. Estuda aí, Galucho. Até mais. Fui.